compartilhado alguns domingos aqui, e eu tenho colocado também lá no meu canal do YouTube, uma série sobre Até que o Senhor Venha. E aí, eu tenho compartilhado com vocês algumas coisas que nós encontramos na Bíblia, que estão diretamente ligadas àquilo que nós devemos fazer até que Ele venha. Haroldo, você está dizendo que tem algumas coisas que nós temos que fazer até que Ele venha? Querido, estou dizendo que tudo que tem na Bíblia nós temos que fazer até que Ele venha, louvado seja o nome do Senhor. Mas há alguns textos em que o Senhor Ele dá um destaque de algumas coisas, que elas com certeza serão mais difíceis de serem vividas nos últimos dias, como aqueles dias em que nós estamos vivendo e que estão aqui logo adiante de nós. E alguns deles o Senhor fala algumas coisas literalmente até que eu venha. Outros autores da Bíblia, eles falam de coisas que nós devemos fazer, ou devemos vigiar, ou devemos de alguma maneira prestar mais atenção até que Ele venha. Então nas cartas nós encontramos Paulo falando isso, já falamos da ceia, não é isso? Nós temos que anunciar a morte e a ressurreição do Senhor até que Ele venha. Ele foi muito claro, muito explícito. Então, até quando vamos pregar o Evangelho? Até que Ele venha. Por quê? Porque depois que Ele vier não adianta mais. Quem tinha que receber, recebeu, e quem não recebeu não tem mais como receber. E aqui eu não vou entrar no mérito da sua posição escatológica, se eu estou falando do arrebatamento da noiva, se eu estou falando até que o Senhor venha, mas anunciar a morte do Senhor é até que Ele venha definitivamente para reinar, estabelecer o seu reino milenar. Isso é um pouco mais para frente. Mas aqui, na primeira carta de João, eu vou te convidar, abra comigo em 1 João, no capítulo 2, nós vamos acompanhar aqui alguns textos, alguns princípios, algumas verdades que João nos revela. E é interessante porque João fala que nós temos então que permanecer nele até que Ele venha. Louvado seja o nome do Senhor. Por que João enfatiza isso? Queridos, porque quanto mais nós nos aproximamos da vinda do Senhor, cada vez mais vai ser difícil permanecer nele. Haroldo, você está aí, você está fazendo ameaça? Não, eu estou dizendo o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nos últimos dias vai vir o engano. Jesus falou isso literalmente em Mateus 24. Nos últimos dias vai haver um aumento do engano, o engano da doutrina, o engano acerca de quem é o Senhor Jesus, o engano acerca da grande tribulação, o engano acerca do sistema do anticristo que virá. O engano aumenta. A palavra de Deus também diz que nos últimos dias nós teremos a apostasia. Então não é alguma apostasia, porque a apostasia nós sempre tivemos ao longo da história da igreja, desde os dias dos apóstolos. Mal tinha sido inaugurada a igreja primitiva, já tinha gente apostatando da fé. O que é apostatar da fé? É sair do seu lugar, sabe assim? Nós temos um lugar de fé, nós temos um lugar onde nós encontramos o Senhor, há um lugar espiritual onde nós somos estabelecidos em Jesus Cristo, e aí as pessoas vão se movendo do Evangelho, vão se movendo deste lugar, vão acrescentando coisas, vão aceitando, como a Bíblia fala, esse ensino de demônios, meu Deus, engano, entrando dentro da igreja, falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos, não é? Então é por isso que aqui a gente sempre incentiva, leia a sua Bíblia, marque, cheque o que está sendo pregado, se está de acordo com o que está escrito na sua Bíblia, não é isso? Por isso que eu também falo da Bíblia de papel. A Bíblia de papel ninguém vai poder fazer um reset nela, entendeu? Não tem atualização de software, não tem atualização de texto. Nos textos digitais eu não sei o que podem mudar, você está entendendo isso? Então, vamos ter sabedoria e prudência, vamos permanecer no Senhor até que Ele venha. Aleluia, gostei, eu sentia falta disso, quando tinha todo mundo aqui, gente, para pregar, ouvir uns aleluia, uns glória a Deus, eu vou te falar, é uma coisa legal, faz bem assim espiritualmente, sabe? Aquece o coração do pregador, quando está lidando com meios rostos. Gente, eu vou te falar, como é difícil ver vocês assim. Você não sabe se você está rindo, está mostrando a língua para mim, o que está acontecendo, né? Glória a Deus. Então, vamos para a palavra. 1 João capítulo 2, versículo 18. João, que é tão amoroso, essa é uma das cartas amorosas da Bíblia. João diz o seguinte: filhinhos, 2,18 de 1 João. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós
possuís unção que vem do Santo, e todos que tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque a mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Aleluia! A vida eterna é a promessa do Senhor para nós. Isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Louvado seja o nome do Senhor até aqui. Então veja, João, ele escreveu essa carta lá pelo ano 80, mais ou menos, depois de Cristo, e ele já começa falando que, filhinhos, já é a última hora. Se aquela hora era a última hora, nós aqui depois de 2000 anos, o que nós estamos vivendo? Estamos na prorrogação e pênaltis, né? Já ficou além do tempo. Não, o João está falando justamente esse conceito, a última hora, a última etapa, os últimos dias. Por quê? Porque antes disso, Jesus não tinha vindo. Antes da vinda, morte e ressurreição de Jesus, era como se tivessem aberto, era como se tivesse sob júdice a salvação eterna que Deus anunciava desde a lei acerca do Cordeiro sacrificado, desde os profetas que falavam acerca de Jesus que havia de vir. Se Jesus tivesse pecado na sua vida humana, e ele podia ter pecado, não haveria salvação para nós. Se Jesus tivesse ficado furioso na cruz do Calvário, e aí ele está lá passando aquele sofrimento terrível, aquele monte de soldados zombando dele, escarnecendo dele, a população toda ali, de alguma maneira, assistindo aquela coisa injusta, aquele julgamento que foi uma farsa, que foi uma fraude, e aí fala, se você é mesmo filho de Deus, desce daí que nós vamos crer. Eu sei que você nunca passou por isso, mas quando a gente é criança, sempre aqueles caras da escola, faz a risca no chão, fala, você é homem, sai daí, vem para cá, né? A gente por muito menos deu uma voadora em alguém, fala sério, o velho homem antes de converter, claro, né? Não é isso? Por muito menos. Às vezes não fizeram porque o outro era maior, e a gente vai apanhar, ficar pior, é melhor deixar como está. Mas Jesus, ele podia fazer descer fogo do céu sobre todo mundo. Ele podia falar, olha pai, é o seguinte, eu estava pensando bem, esses caras todos que vão nascer, não dá, esses caras, eu não vou morrer por eles, desculpa, eu desisto. Não, Jesus podia ter feito isso. Ele podia não ter ficado na cruz, ele poderia não ter subido na cruz, mas ele fez por amor a você e a mim. Ele permaneceu na cruz porque ele entendeu, a Bíblia diz que o que ele ia receber por conta da cruz valia a pena o sofrimento que ele passou. Então Jesus, ele permaneceu na cruz, ele morreu aquela morte injusta sem pecado, porque ele morreu sem pecado, ele ressuscitou o terceiro dia, tomou a vida, tomou a chave da morte, tomou a chave do inferno, despojou principados e potestades, revelou muita coisa aos apóstolos, enquanto ele estava com eles por 40 dias, e depois ele subiu aos céus. Então antes disso, não era possível nada acabar. Mas a partir disso, agora sim, Jesus, agora ele vai poder julgar o mundo. O juízo que vem, Jesus vai tomar a autoridade, Apocalipse capítulo 5, para declarar o juízo sobre o mundo por conta do pecado, mas agora porque rejeitaram a salvação eterna em Jesus Cristo. Mas João está falando de vida eterna para quem crê, para quem se arrependeu, para quem recebeu Jesus, para quem entregou a vida a Ele, como foi o que todos nós fizemos em nome de Jesus, amém? E você em casa, eu oro para que seja também a sua realidade, em nome de Jesus. Então, filhinhos, esta é a última hora, e como ouvistes que vem
o anticristo, porque já era profetizado, na conversa entre os apóstolos, Jesus já tinha revelado, Paulo escreve isso em 2 Tessalonicenses, João revela isso, eles tinham a revelação que vai vir um dia a personalidade, um ser, o anticristo, uma pessoa física. Hoje a pessoa jurídica já está trabalhando, o sistema do anticristo já está agindo de uma maneira clara no mundo em que vivemos, mas virá o anticristo, porque desde aquela época já tinham muitos anticristos que têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora é a manifestação desse Espírito, que só pode se manifestar depois que Cristo se manifestou, porque Cristo se manifestou, tudo que é anticristo agora começa a se estabelecer, rejeitar, afrontar, confrontar e impedir que o recebam e que o conheçam. E veja que o que é tremendo é que esses saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Ao longo da história da igreja, muitas seitas heréticas, muitas falsas doutrinas e religiões saíram a partir de gente que estava dentro da igreja de Jesus. Que coisa impressionante! Como é que é possível isso? Estavam lá, mas nunca foram dos nossos, aleluia, nunca foram, e se saíram justamente porque nunca foram. Então veja, eu posso dizer com clareza, existem ex-evangélicos, mas não existe ex de Jesus Cristo. Quem é de Jesus Cristo não pode deixar de ser, das mãos dele ninguém pode arrebatar, mas ex-evangélico tem gente, por quê? Porque nunca se converteu a Cristo, fez parte da reunião, fez parte da comunhão, entrou nos nossos momentos de adoração, e tem gente que entra aqui no momento de adoração, é abençoado, sai leve, que bom, mas sai, mas não tem vida interior, então quando sai, tudo que estava aqui vai se dissipando como uma roupa que seca, sabe? É como se a gente encharcasse todo mundo aqui da água do Espírito Santo e a pessoa está molhada, como todo mundo aqui está, só que nós que recebemos a Cristo, nós temos a água viva dentro de nós estamos cheios e saciados e queremos mais e mais, mas quem tem contato com isso sai molhado e fica feliz, mas vai andando, vai secando, porque não tem como permanecer nele. Você está entendendo isso? Esses que saíram justamente ou porque o diabo enfiou dentro, como a Bíblia nos revela, o joio, como a Bíblia nos revela os falsos profetas, os lobos em pele de cordeiro. Então não tem problema nenhum de sair gente dentro da igreja de Jesus e estabelecer alguma coisa, porque não era da igreja de Jesus. Você está entendendo a diferença? Você está entendendo a diferença você em casa? Por isso que você fala, mas o cara prega de outro jeito. Tem que pregar Jesus Cristo e esse crucificado. Esse é o fundamento da salvação, esta é a essência do Evangelho. Se a gente faz um culto mais barulhento, menos barulhento, se a gente é predestinado, se a gente tem o livre-arbítrio, se batiza de um jeito ou do outro, se apresenta crianças ou não, isso tudo faz parte de coisas que não são tão importantes, porque o que é fundamental é Jesus Cristo. Mas você tem que saber a razão da tua esperança, você tem que saber defender por que você crê o que você crê, pela palavra, não por discurso de homens, não por palavra de pessoas, mas pela revelação do Espírito Santo na Bíblia. E se você está em Cristo, você tem o Espírito Santo em você, e nós vamos ver que o Espírito Santo te revela todas as coisas, porque Ele quer que você e eu saibamos o que cremos e a razão da nossa esperança em Jesus Cristo. Então eu gosto muito do final desse versículo 19, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Aleluia! Quem prega outra coisa acerca de Jesus é qualquer outra coisa menos dos nossos. Dos nossos o que? Nós que estamos em Cristo, segundo a salvação pela graça, por meio da fé. E no versículo 20, João ainda acrescenta um pouco mais. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Uma vez eu ouvi gente falar que a mentira é um desvio da verdade. Se a gente não levar isso para o lado espiritual, pode até parecer que faz sentido. Só que a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus Cristo. E Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso que cada um pode dizer, eu tenho a minha verdade, você tem a sua, tudo bem, cada um pode ter a sua verdade, e é uma verdade relativa, mas Jesus, Ele é a verdade, e o diabo é o pai da mentira.
Então não sai mentira da verdade. A mentira, ela vem negar a verdade. A mentira vem se estabelecendo para confundir a verdade, mas ela não sai da verdade, ela é o oposto da verdade, ela está longe da verdade. Mesmo que pareça a verdade, ela é mentira. E a mentira sutil, ela é a pior, porque quem não conhece a verdade é capaz de crer na mentira. Por isso que Jesus foi tão claro em falar acerca dos últimos dias: veja que ninguém vos engane. É tempo de cada um de nós firmar o que cremos. Nós precisamos rejeitar a mentira, precisamos rejeitar os falsos ensinos, precisamos estar atentos no que cremos e saber explicar a razão da esperança que há em nós, como Pedro nos exorta na sua segunda carta. Então veja, quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, o Messias, o ungido. Quem faz isso é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então o espírito do anticristo, ele vem não apenas para negar o Filho, mas para negar o Pai. Toda a prática religiosa, toda a experiência filosófica que nega que Jesus é o Cristo, não é uma outra religião, é um sistema que tem várias formas de fé que é contrária a Jesus Cristo. É o anticristo, porque quem nega que Jesus é o Cristo, o ungido, o Salvador, o Senhor, o caminho, quem nega isso não está com Cristo, não é dos nossos, não crê nesta verdade que é a verdade do Senhor. Então quem nega que Jesus é o Cristo é o mentiroso. E veja, este nega o Pai e o Filho. Como é que pode? Se Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade, ninguém vai ao Pai, na nossa perspectiva, na perspectiva de Jesus ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quem vai para Deus através de outro caminho que não seja Jesus Cristo, vai para outro Deus. Deus com D minúsculo. A Bíblia fala o Deus deste século, há um sistema, existem falsos deuses diante de Deus, e todo mundo fala que Deus é um só. Sim, Deus é um só, é o Criador do céu e da terra, é o Criador do universo, é o Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esse é o único Deus, os outros são falsos deuses. Então quem nega Jesus, nega este Deus, porque se acha que vai chegar a este Deus por outro caminho, está longe de encontrar a verdade, porque Deus disse que ele só vai ser achado através do seu Filho unigênito, gerado, enviado, Salvador e Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Então, quem nega o Filho, nega o Pai, porque não tem acesso ao Pai se não for através do Filho, está longe da verdade, está longe da salvação. Você está entendendo isso? É fundamental você entender os fundamentos do que cremos. Por quê? Porque esta é uma época que nós precisamos permanecer em Jesus Cristo. E tem tanto ensino sutil através daqueles que estavam no nosso meio, mas saíram do nosso meio, porque na verdade nunca foram. Então nós precisamos saber onde estamos lançando a nossa fé. Querido, querida, quando você conhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você não decidiu mudar de religião, você decidiu entregar a sua eternidade, a vida após a sua morte, em uma verdade espiritual que tocou o seu coração. Se você só mudou de religião, você precisa parar para pensar, que você precisa entender o que você está fazendo quando você se reúne em um grupo como esse aqui, como tantas outras igrejas que estão reunidas, igrejas locais reunidas agora ao longo do mundo, em todos os lugares, conforme o fuso horário, não é? Em todos esses lugares falando a mesma coisa. É só Jesus. Se é só Jesus, você pode lançar sua vida, sua esperança, seu sonho, sua expectativa, o medo da morte, o que vai acontecer com o mundo, o juízo. Nada disso tem poder para te preocupar, tem poder para te trazer medo, porque você está com aquele que pode segurar o universo na palma da sua mão. O que dirá segurar você e colocar no reino dele? Aleluia! É quem reina, é quem governa sobre tudo, porque ele criou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então você precisa saber em quem você crê. Você não pode ser evangélico, você tem que ser de Jesus. Você não pode ser crente, porque até os demônios creem e tremem. Você tem que ter a sua vida entregue, cheio de revelação, sabendo quem você é, sabendo que é o garantidor da tua alma, sabendo que é o garantidor da tua eternidade. E com tanta confusão nos dias que estão e que virão, você precisa permanecer em Jesus Cristo, em nome de Jesus. Aleluia! Então veja, uau!
O anticristo, ele nega o Pai e nega o Filho. Todo aquele que nega o Filho, versículo 23, não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai, aleluia. A palavra de Deus nos diz, nós tratamos disso nas lives, nessas últimas 2 semanas, nós falamos muito sobre a salvação. Então trouxemos a salvação pela graça, por meio da fé, por arrependimento, pela pregação da palavra, por regeneração, estabelecemos os fundamentos e o que nós vimos é que há um poder sobrenatural na sua declaração de fé. As suas palavras são poderosas. Deus criou todas as coisas pelas suas palavras, por isso que é importante que nós aprendamos pela palavra a falar conforme a palavra. E a salvação em Jesus Cristo, ela é uma declaração de fé que é poder puro. Quando? Quando a gente ouve a pregação do Evangelho, a gente entende o que o Senhor revelou no nosso coração, e aí nós cremos no nosso coração, como Paulo revela em Romanos 10, nós cremos no nosso coração que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, nós entendemos que éramos pecadores, entendemos que não há outra saída, outra salvação, e nós então declaramos: eu creio, eu confesso que Jesus é meu Senhor e Salvador, eu confesso que não há outro, eu quero ser feito filho, eu quero esta verdade na minha vida, em nome de Jesus. E esta confissão, ela é poderosa, e quem confessa o Filho, imediatamente tem o Pai, porque a Trindade se revela em seu favor, porque quem faz tudo isso é o Espírito Santo, aleluia. Então você confessa que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, você recebe a Cristo, recebe ao Pai, e você então recebeu e acolheu a ação do Espírito Santo, que operou isso em você e em mim. Esta é a salvação, esta é a realidade. O Evangelho não é uma religião, o Evangelho é uma experiência com o poder de Deus, é algo que você percebe. Ninguém pode dizer para você que nada aconteceu na sua vida, se você teve uma experiência com Jesus Cristo. Ninguém pode dizer para você que foi lavagem cerebral, que foi pressão, que é confusão com a turma. Isso é para quem não tem a menor ideia do que está falando, porque nunca experimentou, então não podem falar do que não conhecem. Mas quem experimentou o poder do Espírito Santo sabe, e está a ponto de morrer por essa realidade, como muitos dos nossos irmãos já morreram ao longo da história, e morrem ainda hoje, pelo simples fato dessa profissão de fé. Sabe por quê? Porque o anticristo não suporta cristão cheio do Espírito, ele não suporta pessoas que podem fazer a diferença, ele não suporta aqueles que pregam a verdade, e que vão às últimas consequências pelos que creem. Não estão defendendo um time de futebol, estão declarando quem são em Jesus Cristo, é a nossa identidade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então veja, todo aquele que nega o Filho, versículo 23, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Versículo 24, permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai, e esta é a promessa que Ele mesmo, o Filho, nos fez, a vida eterna. Isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Queridos, já tinha engano desde aquela época. Paulo, em várias cartas, ele fala acerca de pessoas que estavam se infiltrando para trazer falsa doutrina, desde aquela época. Não é novidade. Por que tem tanta coisa hoje? Não, hoje só tem mais gente, só isso. Naquela época era igual, tinha gente infiltrada, tinha falso apóstolo querendo tirar Paulo do apostolado sobre as igrejas que ele criou, que ele estabeleceu, que ele foi chamado por Deus para plantar. Você imagina isso? O Paulo chega lá, ele planta a igreja, aí chega um outro apóstolo com uma doutrina falsa e começa a confundir os crentes e dizer que o Paulo não era o cara, que o cara era esse. Você já imaginou que loucura? A gente olha e fala: nossa, que absurdo, como é que eles puderam fazer isso? Tem gente que faz isso hoje? Isso acontece hoje, e isso vai aumentar nos últimos dias, porque agora tudo é o amor. Todas as religiões juntas, unidas pelo amor. Eu te amo, você me ama, então é o mesmo Deus. Sabe a revelação do amor qual é? É Jesus Cristo e Ele crucificado. Não tem outra forma de amor que agrade a Deus que não seja essa de Jesus Cristo. A gente tem que amar as pessoas assim, nós amamos todo mundo. Nós amamos mesmo, queremos pregar a verdade, queremos pregar o Evangelho, queremos fazer a diferença, queremos ser úteis, queremos ser frutíferos. E essa é uma marca de quem está em Cristo, que não pode dizer que ama a Deus se não ama quem está aqui do lado e vê. Quem diz que ama a Deus a quem não vê e não ama quem está vendo, nós estamos fora, estamos errados. E Deus ainda fala algo pior, porque Ele revelou para Paulo dizer o quê? Nós temos que amar nossos inimigos.
e orar pelos que nos maldizem e perseguem. E hoje nós temos cristãos haters. Se alguém fala alguma coisa contra, é capaz de mandar o cara para o inferno. Você está entendendo? Nós somos chamados para amar os nossos inimigos. Somos chamados para amar os irmãos que discordam da nossa doutrina. Jesus, e orar por eles, abençoá-los, e fugir de contendas, e fugir de confrontos. Nós não somos chamados para agredir, nós somos chamados para amar e perdoar. O Senhor fala então que nós precisamos o quê? Permanecer no que ouvimos desde o princípio. Se nós fazemos isso, nós permaneceremos no Filho e no Pai. Então veja, lembra? Aqueles caras que João diz que eles estavam em nosso meio, mas nunca foram, e depois de um tempo saíram. Talvez alguém que estivesse olhando para aqueles caras e fala, nossa, esses caras, eles perderam a salvação. Como é que eles podiam estar com a gente e participar de todas as coisas conosco, agora estão tão longe, estão pregando outra coisa? João revela o que eles nunca foram nossos. Nunca fizeram parte, porque nunca estiveram em Cristo. Então quem está em Cristo, quem passou pela porta da salvação, Jesus diz que Ele é a porta, não vai se desviar do caminho, porque Ele é o caminho. Então a porta e o caminho, a palavra da perseverança até o fim. Quem vai perseverar até o fim é quem realmente entrou pela porta, é quem efetivamente é de Jesus Cristo, entendeu? Isso só você pode saber. Nós só podemos ter certeza da nossa salvação. A gente só pode ter certeza do que aconteceu conosco, e nós então temos condição de perseverar até o fim na nossa posição, porque sabemos quem somos, entendemos o que aconteceu, sabemos que algo aconteceu no nosso interior e nada pode mudar isso. E João está dizendo então, olha, fica tranquilo, isso que eu acabo de escrever, versículo 26, é para quem procura enganar vocês. Eu estou fazendo uma declaração de fé para confrontar esses caras. Eles têm que entender quem vocês são. Mas agora chega a chave desse entendimento aqui, que eu quero compartilhar com vocês, antes de fechar. No versículo 27, João fala o quê? Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, de Jesus, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecei nele, como também ela, a unção, vos ensinou. E aqui está a chave para nós que estamos em Jesus Cristo. Por quê? Se você deixar um dedo aí, ou se você salvar esta página e abrir uma outra janela, vai comigo para João capítulo 14, o Evangelho de João 14, 25 e 26. Aí nós lemos João relatando as palavras de Jesus. E Jesus disse, isto vos tenho dito. Quando um pregador lê um versículo que começa assim, então, por conta disso, isso vos tenho dito. Sabe o que você tem que fazer em casa? Ler o contexto. Porque eu não posso pregar aqui uma coisa fora de contexto. Aqui não dá para ler todos os textos, senão a gente não consegue ser conciso numa mensagem. Mas leia o capítulo 14 inteiro. Ele começa lá, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, né? Você conhece esse versículo, lê lá. Mas eu vou ler só aqui a partir do 25 e vou parar no 26 e você continua depois. Diz o quê? Isto vos tenho dito estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Quem faz isso é o pregador, é o pastor, é o mestre, é o apóstolo? Não! Quem ensina todas as coisas é o Espírito Santo, é a unção do Espírito Santo que, se você está em Cristo, você recebeu, e Ele usa quem está pregando para o Espírito Santo agir e aquecer o seu coração e falar, isso é verdade, isso é a palavra, e Ele vai te ampliar a revelação. Então você não precisa que alguém te ensine, você precisa que o Espírito Santo de Deus te ensine todas as coisas, e esta é a unção que nós recebemos em Jesus, quando nos convertemos a Cristo, quando fomos cheios do Espírito Santo, quando fomos imersos, batizados do Espírito Santo, vamos aprofundando aquilo que recebemos na salvação em Jesus Cristo, a salvação que nós recebemos apenas quando o Espírito Santo vem em nós, revela a palavra da salvação e revela todas as outras coisas que nós agora temos acesso pela graça e por meio da fé. Então no 27, quanto a vós outros, então quer dizer, quanto a vocês outros, vocês têm a unção.
Vocês têm a unção que receberam de quem? De Jesus Cristo. Como receberam? Pela graça, por meio da fé, pela salvação, pelo novo nascimento, pela regeneração, pela redenção em Jesus Cristo. E aí, no versículo 20, um pouquinho antes, ele já tinha falado, é que eu pulei de propósito para voltar aqui, e vós possuís a unção que vem do santo, e todos têm de conhecimento. Quem revela ensino? O Espírito Santo de Deus. Quem inspirou a palavra? O Espírito Santo de Deus. Quem operou o novo nascimento em você? O Espírito Santo de Deus. Ele operou o nascimento, a vida, a vinda, a chegada, a imersão em Jesus Cristo. É obra dele. A Bíblia diz: o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não há como ter conversão sem ter esta revelação. Esta unção, então, ela nos faz conhecer acerca de Jesus. Esta unção nos revela a verdade de quem Ele é. Esta unção nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar de tudo aquilo que Jesus disse aos seus apóstolos, que está revelado na Bíblia. Todas as palavras de Jesus reveladas na Bíblia, o Espírito Santo vai nos fazer lembrar. Como vai fazer lembrar? Na nossa vida diária. Quando não a gente, mas um cristão for ficar ansioso e angustiado, porque na segunda-feira ele tem uma coisa horrorosa para resolver, não é o caso de vocês, está lá com essa situação, o Espírito Santo vai lembrar para ele as palavras de Jesus, dizendo o quê? Não ande ansioso de coisa nenhuma, não ande ansioso, busca primeiro o reino. Então o que é isso? É o Espírito Santo fazendo você lembrar as palavras de Jesus Cristo reveladas na Bíblia, que você começa a ler e você começa então a entender e receber pela fé. Você encontra alguém no seu trabalho e o cara fala: cara, esse negócio todo de Covid, esse negócio todo de doença, cara, eu estou com muito medo de morrer. Aí o que o Espírito Santo vai fazer? Indo por todo mundo, prega o Evangelho. O cara está com medo de morrer, você vai fazer o quê? Vender um seguro de vida para ele? Tem que vender o seguro de vida que é de graça e que é eterno, aleluia. Salvação em Jesus Cristo. Esse é o seguro de vida que você pode vender para qualquer um, e é de graça, você faz desconto. Não só você não paga nada, como o preço já foi pago, aleluia, já está pago na cruz do Calvário. Então, o Espírito Santo, ele vai fazer o quê? Ele vai nos lembrar as palavras de Jesus. Agora, não vocês, nem vocês, se você não leu a Bíblia, se você não leu as palavras de Jesus, o Espírito Santo faz todos os milagres possíveis, é o poder dele que opera, mas o milagre de você saber uma coisa que você não devia não saber. Novo convertido é impressionante. Novo convertido toma decisões, a gente não pode nem ensinar a Bíblia, o cara já sai tomando decisões de acordo com a palavra. Quem já viveu isso quando você faz Jesus para alguém, não é? O Espírito Santo revela, mas aquele cara não sabia nada, ele está revelando. Só que depois chega o que? A sua responsabilidade, a minha responsabilidade diante de Deus, de saber em que eu tenho crido e em quem eu tenho crido. Se você não conhece a palavra, porque agora, na época da graça extrapolada, você não precisa fazer nada, você não precisa ler nada, você não precisa, Deus te ama, Ele vai fazer tudo para você, seja feliz, vai em frente, está tudo bem. Ler a Bíblia é religiosidade, já ouviu isso? Já ouvi gente falar isso, estudar a Bíblia é religiosidade. É religiosidade da vida dessa pessoa que não tem revelação da Bíblia, porque para nós é poder, para nós é alimento, para nós é substância, para nós temos acesso a tudo aquilo que Deus tem para nós revelado e que o Espírito Santo vai nos revelar. E essa Bíblia que ela é impressionante, que ela passa por atualização de software, porque você lê um texto, numa hora te marca de um jeito, aí você volta, o mesmo texto de papel, o mesmo versículo escrito, o Espírito Santo te fala uma coisa ainda mais profunda, e aí você fala: caramba, eu já li esse texto um monte de vezes, como é possível? O Espírito Santo, ele atualiza o software da Bíblia de papel, e a verdade da palavra de Deus impacta a sua vida de uma maneira mais profunda do que na vez anterior. Você está entendendo isso? Louvado seja o nome do Senhor. Então, quem nos ensina todas as coisas é o Espírito Santo, para nos fazer lembrar das palavras de Jesus, que você e eu temos a obrigação de ler. Nada é mais importante do que ler a Bíblia, nada é mais importante do que ler a palavra de Deus. Na semana passada, eu falei um pouco sobre como nós temos que nos mover
Mas antes de eu entrar nesse ponto que eu vou fechar, eu quero ler o último versículo, porque no 27 nós vemos que a sua unção nos ensina todas as coisas, mas no 28 o Senhor fala algo muito sério, e é aqui que eu quero fechar esta palavra, porque o Senhor, Ele diz, através da escrita do apóstolo João, João escreve: filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Gente, se tem uma coisa que eu amo é estudar escatologia. Quem me conhece mais de perto sabe, tenho gastado tempo estudando, lendo, compartilhando. Não tenho a última revelação, eu tenho procurado estudar e compartilho o que eu estudei, e outras pessoas que vão estudando compartilham, eu leio pessoas, e todos nós estamos entendendo. Tem coisas que são claras no cenário profético, claríssimas, cristalinas, o roteiro, tudo coisas fáceis de entender. Nossos irmãos, 200, 300, 400, 1000 anos estudavam a Bíblia, chegaram nas mesmas conclusões. A questão da tomada da noiva, o arrebatamento da noiva, quando acontece, quem faz parte desse evento, quem se manifesta, o que acontece, quando é a sua vinda, tem algumas coisas que nós temos que estudar um pouco mais, nós temos que buscar um pouco mais, porque ainda não é 100% claro. Eu tenho falado que todo mundo que estuda há décadas em livros centenários, nós temos que chegar e parar de ler o que nossos irmãos escreveram 100, 200, 300 anos atrás, porque o que eles escreveram não combina com o que nós estamos vendo hoje. Eu tenho muito temor de falar isso, mas muitas coisas que eles disseram, hoje a gente olha o mundo que nós estamos vivendo, e a igreja de Jesus, a noiva de Jesus está aqui neste planeta, e muita coisa está acontecendo que não deveria estar necessariamente acontecendo hoje. É tempo de parar e olhar com calma os mesmos textos que nós lemos. Então não quero interpretar texto, eu quero ler o texto. O texto aqui de João, ele é muito claro, ele está falando para filhinhos, ele está falando para gente crente, está falando para gente que anda com Jesus, está falando para gente que está identificando o anticristo, que está identificando as mentiras. Então ele está dizendo o quê? Permaneça nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Aí você quer, Haroldo, o que é isso, ser envergonhado na vinda do Jesus? Eu falo, eu não sei, eu não quero nem que você saiba, porque o que a gente tem que fazer quanto a isso? Permanecer. O Senhor, João nos fala, permaneça nele. Se eu me permaneço nele, pouco importa quando ele vem, se é arrebatamento pré, no meio, pós, se é diagonal, se é para todo mundo, se é para alguns, pouco importa, porque se eu permaneço nele, eu não vou ficar envergonhado na sua vinda, e vou me afastar porque ele voltou, e de alguma maneira eu estou desajeitado, porque se eu permaneço nele, toda a revelação que eu preciso para esses dias, ele vai me dar, todas as promessas dele estão reveladas, estão dadas a mim, vão se cumprir, toda a obra dele em mim, arrependimento de pecado, revelação pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus não faz nada na terra sem antes revelar a seus servos, os profetas. Quando chega a hora do arrebatamento, pouco importa a sua linha de doutrina, o Espírito Santo vai falar para os que são dele, eis o noivo, sai ao seu encontro, e nós vamos levantar com as lâmpadas e vamos encontrar com o Senhor, e não vamos nos afastar dele, envergonhados na sua vinda. Eu não estou a fim de ensinar para ninguém o que é para fazer, para ficar envergonhando ou envergonhado naquele dia, porque isso é algo que não passa na cabeça de alguém que é de Jesus, correr o risco de estar nessa posição, se está claro o que tem que fazer para não estar nela. Você está entendendo isso? A questão não é o que envergonha, a questão é o que eu sou chamado a fazer, e nós somos chamados a permanecer nele, permanecer na sua palavra, permanecer na comunhão dos irmãos, permanecer em oração, permanecer lendo a palavra, que o Espírito Santo de Deus revela todas as coisas e vai nos fazer lembrar de todas as palavras que Jesus disse, muito mais as palavras acerca dos últimos dias, muito mais estas palavras vão ser gritadas pelo Espírito Santo no coração daqueles que conhecem. Agora, para isso, você precisa ler as palavras dos últimos dias, você precisa ler Apocalipse, você precisa ler as cartas de Paulo, você precisa ler o sermão profético de Jesus, você precisa. Haroldo, mas eu tenho medo. Tem que ficar... Cara, você não tem que ter medo de ler, você tem que ter medo de não estar entendendo o que vai acontecer, que você precisa saber. Isso aqui não é historinha de terror, de pregador, para deixar as pessoas com medo.
Isso aqui é revelação de Jesus Cristo para os seus amigos, para a sua noiva, para a sua igreja, de o que esperar e como estar preparado e ser livrado, ou até mesmo de como estar preparado e morrer para não negar o nome do Senhor Jesus já já. Você está entendendo isso? Você e eu não temos escolha. Nós precisamos conhecer o que a Bíblia nos diz acerca dos últimos dias, permanecer no Senhor, permanecer na sua palavra, permanecer na salvação pela graça por meio da fé, permanecer na comunhão dos irmãos, permanecer cheio do Espírito, permanecer com a nossa vida devocional organizada, e mais do que isso, semana passada eu preguei sobre nós temos que servir uns aos outros até que Ele venha. Se você não viu, vai no nosso canal, assista essa palavra, porque ela completa essa daqui de hoje. Mas eu quero fechar lendo o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. E você vai perceber uma coisa importante que você precisa saber acerca de permanecer em Jesus. João capítulo 15, versículo 5. É uma palavra tremenda de Jesus, em que Ele está falando acerca de que Ele é a videira verdadeira. O Pai é o agricultor, nós somos os ramos enxertados na videira. E Jesus no versículo 5 ele diz de novo: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. Este dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim, diz o Senhor Jesus, nada podeis fazer. Querido, querida, uma marca de se você está permanecendo no Senhor Jesus e o Senhor Jesus em você, são os frutos. O fruto e os frutos que nós estamos dando ao Senhor. Como é que o fruto do Espírito se manifesta na nossa vida? Como é que o resultado da vida de Jesus em nossa vida alcança as pessoas ao redor? Uma marca de se uma árvore está viva é fruto. A árvore que está morta, ela não dá fruto. Depois de um tempo ela seca e cai. Muitas pessoas podem pensar que quem tem que falar de Jesus é só os pastores, só os evangelistas. Quem tem que ensinar a Bíblia é só os mestres. Quem tem que pontinhos, né? E esse é um engano, né? Porque eu já falei aqui, todos nós temos dons espirituais equivalentes. Aqui ninguém é mais importante que ninguém. O fato de eu ser pastor da igreja não quer dizer que eu sou mais importante, quer dizer que eu tenho um dom diferente. E nós temos que ministrar uns aos outros. A palavra de Deus, ela coloca a visão do corpo, instruir e aconselhar uns aos outros, orar uns pelos outros, exortando-nos uns aos outros em amor, servindo-nos uns aos outros, né? Compartilhando, testemunhando a unidade do corpo, servindo uns aos outros. E servindo uns aos outros é uns aos outros mesmo. Ele não conta o seguinte: todo mundo tirando os líderes da igreja, todo mundo servindo uns aos outros. A Bíblia, Jesus ele odeia os nicolaítas. Sabe o que é os nicolaítas? É o clero dentro da igreja. A igreja é lugar de clero. A igreja é lugar de gente que sabe o seu chamado, que está exercendo o seu dom e que entende o papel de cada um. E quem revela isso? É o Espírito Santo que revela. Fora isso, é ensino de homens para manipular pessoas, para oprimir pessoas, para prender pessoas que Jesus libertou. Querido, querida, nós somos chamados a permanecer no Senhor e dar frutos. Até quando? Até que Ele venha. Ele quer nos achar servindo. Lembra que nós falamos semana passada? Que bênção que se o Senhor, quando vier, nos achar servindo. Que vinda que aquela, pouco importa qual é, não vou discutir doutrina de escatologia, eu vou dizer o seguinte: de alguma maneira o Senhor fala para a gente o quê? É muito bom, quando eu vier, eu achar você servindo, porque se eu fizer isso, se eu te encontrar assim, eu vou colocar você sobre todos os bens do meu Pai. E é interessante como muitos querem justamente muito galardão para no céu ter muita coisa. Só que no céu, na verdade, os galardões e as coroas, tem uma figura lá que eu creio que se aplica a nós também. A primeira coisa que acontece é a gente se derramar diante do Senhor e lançar as nossas coroas aos pés dele. Então não é o que você vai ter, porque esse é um pensamento do mundo, mas é o que você vai entregar como expressão de gratidão pela salvação. Como expressão de que você entende que você não tinha a menor possibilidade de naquele dia entrar naquele lugar. Oh, Jesus! Naquele dia, o céu aberto,
aquele ambiente de adoração, os anjos cantando, aquela figura que não tem palavras para a gente explicar, e você perceber que você chegou naquele lugar, alguém como eu, que vivemos o que vivemos, que fizemos o que fizemos, que envergonhamos o Senhor tantas vezes na nossa vida, que não fizemos o que devíamos fazer, que desobedecemos, que transgredimos. Quando entrarmos naquele lugar, sabe o que vai acontecer com cada um de nós? Nós vamos cair no chão. Senhor, eu não mereço estar aqui. E sabe o que Deus vai falar para você? Eu sei, mas não foi por sua causa, foi por causa do meu amor e por conta do meu filho que está aqui à minha destra, sentado. E quando a gente entrar naquele lugar, naquele dia, nós vamos nos alegrar. Mas com certeza, eu estava lendo com a Fúvia, o Leonardo Ravenhill, um grande homem de Deus. Ele falou que nos primeiros 5 minutos do céu, a gente vai se lamentar de não ter orado mais, de não ter jejuado mais, de não ter pregado mais, de não ter santificado mais, de não ter consagrado mais, porque nós vamos ter uma plena revelação do Senhor, do que poderíamos ter feito, do que poderíamos ter sido, para glorificar o nome do Senhor. Meu querido, minha querida, você que está aí comigo hoje, vocês que estão aqui comigo hoje, nós não temos outro lugar para ir, que não seja permanecer no Senhor. Quando Jesus estava com uma multidão em volta, e qualquer pastor médio, se tivesse uma multidão no ministério dele bombando, ele percebesse que ele falou uma coisa errada e as pessoas estavam indo embora, ele falaria: não pessoal, espera um pouco, desculpa, deixa eu explicar, não foi isso bem que eu quis dizer, olha, o que eu tenho que mudar para você ficar, espera aí, diaconia me ajuda, explica lá. Não, Jesus, ele falou a verdade, e a multidão estava indo embora, e depois que a multidão foi embora, ele olhou para os discípulos e falou: escuta, vocês querem ir embora também? Porque a palavra é essa, a verdade é essa, eu sou assim, se você quer assim, é assim que é. E aí Pedro vira e fala: Senhor, para onde que nós podemos ir? Para quem nós podemos ir, se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? Sabe por que nós temos que permanecer em Jesus? Porque só Ele tem as palavras da vida eterna, não há outro. Não há outra maneira de entrar diante do Senhor que não seja através de Jesus. Não há outra vida para viver nesses dias que não seja em busca do Senhor Jesus, permanecendo nele, rejeitando todo o ensino de anticristo ao nosso redor e pedindo que o Espírito Santo nos revele e nos ensine todas as coisas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, você que está aqui, você que está em casa, mesmo você em casa, desliga outras coisas. Tem muita distração na tua sala, na tua casa, eu sei, no teu quarto. Mas o Senhor me coloca no coração mesmo esse desejo de te fazer essa pergunta: você tem permanecido nele? Você tem permanecido em quem você creu? Se você tem permanecido, glória a Deus, eu vou te convidar, não para, aprofunda, acelera, faça mais. Os dias são maus, os dias são difíceis, mas quanto mais nós estivermos no Senhor, mais guardados estaremos, mais protegidos estaremos. O medo não vai ter poder sobre a sua vida, em nome de Jesus. Mas você sabe quem você é, você sabe quem cuida da sua saúde, você sabe quem garante a sua vida, é o Senhor, o Todo-Poderoso. Então aprofunda, não saia, não se sinta intimidado, nem ameaçado por nada, porque esse é o esconderijo do Altíssimo, esta é a sombra do Onipotente, esse é o lugar de proteção do Senhor, é nele, em nome de Jesus. Mas se você estava aí aceitando e estava saindo de lugar, está fora de posição, se você estava longe do Senhor mais do que devia, querido, querida, não brinca com isso, é tempo de estar o mais pertinho que você puder estar. A gente não sabe quanto tempo a gente tem até Jesus vir, mas muitas pessoas morreram ontem, crentes morreram ontem. Nós temos que estar pronto para encontrar com o Senhor o tempo todo, qualquer dia, qualquer hora, louvado seja o nome do Senhor. Se você não está tão permanecendo firme assim, arrepende do que você está fazendo, ou do que você não está fazendo. Deixa o Senhor encher o teu coração com o Espírito Santo nesse momento, deixa Ele te quebrantar o coração, não negocia, não flexibiliza. É melhor você ser consagrado em excesso do que você ver numa mornidão sem sentido.